Então, pessoal, terminando aqui a nossa parte de equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes homogêneos, vamos para o terceiro caso, que é o caso de raízes reais iguais. A gente vai ver o que a gente chama de redução de ordem. Então, como que é o caso? Primeira coisa, vamos lembrar aqui do que é o nosso intuito. O nosso intuito é resolver essa equação diferencial de segunda ordem, supondo uma raiz dessa forma, tranquilo? Uma solução dessa forma. A solução dessa forma, ela leva à equação característica. E a gente já viu os dois casos para essa equação característica, quando a gente tem raízes reais e diferentes, quando a gente tem raízes reais e complexas. Então vamos ver agora o terceiro caso, que é quando as raízes são reais, porém elas são o quê? Iguais. Então vamos aqui, ó. Então o nosso intuito é o seguinte. Então, considerando o caso onde o delta é igual a zero, o que a gente tem? Duas raízes reais iguais. A saber, essas daqui são as raízes pela fórmula de Bhaskara, menos b sobre 2a. Como duas raízes vão ser iguais, o que a gente tem? Como a nossa solução suposta é da forma e elevado a rt, então, trocando o r por menos b sobre 2a, a gente tem que a nossa solução é dessa forma, e elevado a menos bt sobre 2a. Então, essa função aqui, ela é solução da nossa equação homogênea com coeficientes constantes. Ou seja, a nossa equação é esta daqui, perfeito? Nesse caso, a equação característica, ela deu algo dessa forma, onde o nosso delta, opa, faltou aqui, o delta é igual a zero, tá? Então, nós temos duas raízes reais iguais, R1 igual a R2 igual a menos B sobre 2A. Então, portanto, a nossa solução, a nossa possível solução, a gente vai ter só uma nesse caso, né? Y de t igual a E elevado a menos B sobre menos BT sobre 2A. Então, essa é a nossa ideia. O problema é que vocês lembram que eu falei para vocês que se a equação é de segunda ordem, então o que a gente espera ter são duas soluções. Então, a gente acabou de encontrar uma. O problema é que falta outra. Tranquilo? Então, o que a gente precisa fazer agora é uma maneira de encontrar essa daqui que falta. Perfeito? Como que ela será? Então, é aqui que a gente vai usar da técnica de redução de ordem. Como o nome diz, uma redução de ordem, o que ela faz? Ela pega uma equação diferencial de segunda ordem e, utilizando uma solução que já é conhecida, a gente reduz uma ordem, tá, de derivação dela e encontra a outra raiz. Então, como é que isso vai ser feito? Então, vamos lá. Sabendo que isso é solução da equação diferencial ordinária, vemos que uma constante vezes a função também será solução. A gente já cansou de ver isso. Se uma função ela é solução, multiplicar ela por uma constante não a muda, ela ainda continua solução. Agora é que entra a redução de ordem. Vamos generalizar essa observação e tomar o A, que era uma constante, agora como sendo uma função. Preste atenção, A não vai ser mais uma constante, ela vai ser uma função em função de quem? De t. Perfeito? Então a gente troca o A por uma função. Ou seja, considerar A como sendo uma função qualquer não nula, v de t. Dessa forma, supondo que y, que é uma possível solução, ela vai ser v vezes y1. Preste atenção, isso aqui é a solução geral, não é uma solução da base. Aqui não é y2, é y. E eu estou supondo que essa y, que é a solução geral, como que ela é? É v, que é uma função qualquer, vezes y1, sendo que y1, aí ela é solução, perfeito? Então tá. Se eu suponho que isso aqui é solução, para verificar se isso aqui é solução, basta substituir na equação diferencial. Para substituir isso aqui na equação diferencial, vamos derivar duas vezes. Então está aqui a primeira derivada. Como v é uma função, isso aqui é um produto entre duas funções. Então deriva a primeira, v', vezes a segunda, y1. Mais, mantém a primeira v, multiplica pela derivada da segunda, y1'. Então, a primeira derivada está aqui. Agora vamos derivar mais uma vez. Derivado mais uma vez, a gente vai ter v duas linhas, y1, que está aqui. Depois a gente vai ter v', y1', que está aqui dentro. Perfeito? Depois vamos para a segunda parte. Na segunda parte a gente vai ter v', y1',
que também está aqui. Então, por isso, aparece a 2 vezes v' y1'. Mais, mantendo ainda na segunda função aqui, vy1 derivada 2 vezes. Tranquilo? Então, essas daqui vão ser as nossas duas derivadas, utilizando isso como solução. Então, vamos pegar essas 3 funções e vamos substituir na nossa equação diferencial. Então, fazendo isso, ó, a gente tem aqui a vezes a derivada segunda. A derivada segunda está aqui, dessa função que eu estou supondo solução. Mais b vezes a derivada primeira. Ó, a derivada primeira está aqui. Perfeito? Mais c vezes a função, que é vy1. Isso tudo tem que dar zero, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar o a, distribuir aqui dentro, pegar o b, distribuir aqui dentro e o c. E depois que eu fizer essa distribuição, o que eu vou fazer? Eu vou colocar v's em evidência. Então, primeiro v duas linhas, depois o v', depois o v apenas. Então, após colocar em evidência, fazendo essa transformação, a gente chega a y1 multiplicando v2, 2ay1 mais by1 v', mais ay1 duas linhas, mais by1' mais cy1 vezes v. O que eu quero que vocês observem é que isso daqui, ó, nada mais é do que a minha equação diferencial com y1 mais y1 já é solução. Conclusão, se essa aqui é a minha equação diferencial substituída por o y1, então isso daqui tem que dar zero, pois o y1 já é solução da equação. Então isso aqui tudo dá zero, vai sobrar essa parcela de cá. Só que se vocês pegarem a solução, que é essa daqui, e fazerem esse cálculo que está aqui, ó, 2 vezes a vezes a derivada dessa função, mais b vezes a própria função, vocês vão verificar que isso daqui também dá zero. Conclusão, nessa equação só vai sobrar a parcela ay1, v duas linhas. Nessa parcela que está aqui, o que a gente tem? Como ela é igual a zero, esse ay1 pode passar dividindo. Ao você passar o ay1 para cá dividindo, você vai chegar que v duas linhas é zero. Ou seja, que a derivada segunda de uma função ela é nula. Mas qual que é a função que, se você derivar da zero, é a constante? Então, se eu integrar do lado de cá uma vez e do lado de cá uma vez, a gente tem que a integral da derivada segunda é a derivada primeira. E a integral de zero é b, uma constante, que é que eu chamei de b. Perfeito? Agora eu tenho que a derivada primeira é igual a b. E aí eu integro de novo. Então, aplico integral de cá, integral de cá. Conclusão, a integral da derivada primeira é a própria função, v. E a integral de b vai ser dt, mais uma constante, que aqui eu chamei de a. Perfeito? Então, essa é a redução de ordem. Observa que você saiu de uma equação de segundo grau e olha o que ela virou. Perfeito? Então, você reduziu as ordens das derivadas dentro dela. Portanto, a solução geral, lembra que a gente tinha suposto que essa daqui seria a solução geral? Então, quem que foi o nosso v obtido? O nosso v foi ABT. Então, eu coloco ABT aqui e mantenho o y1 igual a quem? Ao e menos bt dividido por 2a. Então, a nossa solução vai ser ae menos bt sobre 2a mais bt e elevado a menos b menos bt sobre 2a. Conclusão, se você observar essa soma aqui, ó, essa daqui é a sua y1. Então, quem que é a sua y2? Essa que está de cá, ó. Ou seja, a sua y2 nada mais vai ser do que t e elevado a menos bt sobre 2a. Tranquilo? Então, a única diferença entre as duas funções é que aparece quem? O t multiplicando. Perfeito? Vamos às aplicações para isso ficar mais claro. Então, exemplo 5. Determine a solução do seguinte PVI. Então, vamos desenhar esse PVI aqui. Ó. Então, deixa eu colocar ele aqui. Então, exercício 5. O nosso PVI é esse. Vamos colocar aqui, ó, PVI. Então, a gente terá isso daqui. Ó. Então, vamos lá. 4y duas linhas menos 4y linha menos y igual a 0. E as condições iniciais são y no 0 igual a 2 e y' no 0 igual a 1/3. Então, essas daqui são as nossas condições iniciais. Perfeito? Então, vamos resolver. Para resolver o PVI, primeiro necessitamos
encontrar a solução geral. A solução geral da EDO de segunda ordem. Então vamos lá, tá? Então a nossa equação diferencial é essa que está aqui. E essa equação diferencial, ela vai resultar para vocês na seguinte equação característica. 4r ao quadrado menos 4r menos 1 igual a 0. Tranquilo? Daqui o que a gente vai ter? Daqui a gente tem que o nosso delta será igual a b ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4a, que é 4, c, que é 1. Então, isso daqui vai ser 16 menos 16, que é 0. Então, está aí o zero sendo as duas, o delta sendo 0, mostrando que a gente tem duas raízes. Então, o r vai ser igual a, então, menos b. Então, menos 4, mais ou menos raiz de delta, só que o delta deu 0, dividido por 2 vezes o a, que é 4. Tranquilo? Então, isso daqui a gente vai ter o seguinte, menos 4 é 4, raiz de 0 é 0, então mais ou menos 0 vai dar 0, vai dar 4, desculpa, e aqui vai ficar 4 dividido por 8, que é meio. Então, a nossa raiz dessa equação característica associada a essa EDO de segunda ordem é meio. Então, portanto, nossas soluções de base serão dadas por... Lembra, são duas funções de base, y1 de t e y2 de t. Perfeito? Quem que vai ser y1? E elevado a rt. Mas quem que é r? Meio. Então vai ser t dividido por 2. Perfeito? E aqui embaixo quem que vai ser? Vai ser t y1. Perfeito? T y1. Mas quem que é o y1? E elevado a t sobre 2. Então essas daqui são as nossas funções de base. Perfeito? Assim, nossa solução geral será dada por... Então, a nossa solução geral vai ser da forma y de t igual a y1, e elevado a t sobre 2, mais b vezes y2, t e elevado a t sobre 2. Então, essa daqui é a nossa solução geral. Tranquilo? Então, de posse da solução geral, vamos aplicar as condições iniciais para encontrar qual é a solução do nosso PVI. Então, bora aqui fazer o seguinte. Aplicando as condições iniciais, temos. Então, vamos lá. Quais são as condições? As condições a gente tem duas. A função no 0 tem que ser 2 e a derivada da função no 1 a derivada da função no 0 tem que ser 1/3. Antes de fazer isso, vamos calcular a derivada dela aqui em cima. Ó. Y' de t vai ser igual. Vamos lá. A derivada dessa função primeiro. Então, é a função exponencial composta com t sobre 2. Então, aplica a regra da cadeia. Então, vai ser a que multiplica. Derivada de e é o próprio e, vezes, agora a derivada do que está aqui dentro. Derivada de t sobre 2 é meio. Perfeito? Mas, agora a gente tem que derivar essa parcela. Mas para derivar essa parcela, a gente precisa utilizar a regra do produto, pois é t vezes a própria função e. Então, vai ser b. Vou colocar aqui um colchete. Então, vamos lá. Primeira função eu vou chamar de t. Então, a derivada de t é 1 vezes a própria função, e elevado a t sobre 2, mais a primeira função, t, vezes a derivada da segunda função, que é essa que está aqui. Ó. Perfeito? Então, disso daqui o que a gente tem? A sobre 2, e elevado a t sobre 2, mais, do lado de cá, a gente pode colocar o e elevado a t sobre 2 em evidência. Então, vai ficar b, que multiplica, vou colocar em forma de parênteses, 1 mais meio vezes t, que é t sobre 2. E elevado a t sobre 2. Tranquilo? Se você ainda quiser simplificar mais uma vez, você pode colocar o e elevado a t sobre 2 em evidência, tanto aqui quanto aqui. Mas não precisa não, tá? Vou manter dessa forma mesmo, tranquilo? Então, vamos aplicar as duas condições. Então, começando a função. Então, vamos pegar a função e vamos substituir no lugar do t, um 0. Então, 0 aqui,
0 aqui, 0 aqui. Aqui também eu tenho o 0. Perfeito? Então, tudo isso. Então, o que eu tenho? Y de 0 tem que valer quanto? 2. E elevado a 0 é 1. Então, A. E B vezes 0 é 0. Então, a gente chega na primeira condição. A tem que ser 2. Agora, vamos para a segunda condição aplicada. A segunda é a derivada. Perfeito? Então, deixa eu pegar aqui e trazer a derivada aqui. Então, vamos substituir a derivada também por 0. Então, vem 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Quanto que vale o A? O A vale 2. Então, aqui a gente vai ter 2 sobre 2. E elevado a 0 é 1. Mais B. Ah, outra coisa. A derivada no 0 vale 1/3, né? Então, 1/3 de K. Mais o B. E o que a gente tem? 0 sobre 2 é 0. 0 mais 1 dá 1. E E elevado a 0 também é 1. Então, sobra B. 2 dividido por 2 é 1. Tranquilo? Então, a gente chega que o B será igual a 1/3 menos 1. Ou seja, menos 2/3. Tudo bem? Passo 1 para o lado de cá como negativo. Então, B é menos 2/3. Então, por fim, a solução particular do nosso PVI será dada por... Então, a nossa solução particular vai ser dada por... Vamos pegar aqui a solução e vamos substituir. O nosso A será 2 e o nosso B será menos 2/3 de T e elevado a T sobre 2. Perfeito? Então, essa é a nossa solução do PVI. Tranquilo? No exercício 6 ele fala o seguinte: suponha que y1 de t igual a t menos 1 seja a solução da equação diferencial dada aqui, para o t maior que 0. O que ele te pede? Encontre um conjunto fundamental de soluções para a equação. Preste atenção, ele já te deu uma solução, não te deu? Como ele te deu uma solução, vamos utilizar o método da redução de ordem para encontrar outra. Porque se a redução de ordem funcionou naquele caso, possivelmente ela vai funcionar aqui também. Mas aí vocês vão se perguntar, mas professor, essa daqui não é uma função, uma equação diferencial com coeficientes constantes. Beleza, ela não é, pois aqui é 2t ao quadrado e aqui é 3t. Porém, o método vai funcionar assim mesmo. Perfeito? Então, ó, olha o que a gente tem. A gente tem aqui 2, vamos lá, 2t ao quadrado, y duas linhas, mais 3t, y' menos y igual a 0, é a nossa equação diferencial. E o que ele nos deu é que y1 de t igual a t menos 1 é uma solução. Perfeito? O que ele quer? Ele quer que você obtenha o conjunto fundamental. Para encontrar o conjunto fundamental, o que você precisa? Da sua y2. Tranquilo? Então, é isso aqui que a gente precisa encontrar. Perfeito? Então, vamos utilizar aqui, obviamente, aqui ele te deu uma condição que é o t maior do que 0. Tudo bem? Mas então, vamos lá. Vamos utilizar a seguinte ideia. Como y1 de t igual a t a menos 1 é solução da equação diferencial ordinária, podemos utilizar o mesmo raciocínio para o caso da EDO com coeficientes constantes, ou seja, fazer uma redução de ordem. Para a redução de ordem, imaginemos que a solução geral seja da forma... Então, que forma que a gente vai supor? A gente vai supor o seguinte, uma função v de t que multiplica y1 de t. Pois foi isso que a gente fez. Se vocês voltarem aqui, a gente supôs que a solução geral era v vezes y1 de t. Perfeito? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos supor que ela é dessa forma. Supondo que ela é dessa forma, vamos fazer o seguinte, vamos derivar ela duas vezes para a gente poder substituir na nossa equação, perfeito? Só que antes de fazer isso, vamos dar nomes aqui. Quem que é y1? y1 é t elevado a menos 1, tranquilo? Então, essa função aqui, ela vai ser igual a
t elevado a menos 1 v de t. Eu não vou colocar o t não, mas lembra que isso aqui é uma função em v, perfeito? Então vamos calcular a sua primeira derivada. Então calculando a primeira derivada, ó, isso aqui é um produto entre duas funções em t, perfeito? Vou até colocar aqui o produto, ó, entre duas funções em t. Então deriva a primeira, depois deriva a segunda. Então derivando t a menos 1, a gente tem t menos t elevado a menos 2, vezes a primeira, então vezes v, vou tirar o vezes, mais mantém a primeira, t a menos 1, vezes a derivada dessa função. Como eu ainda não conheço, v', perfeito? Deixa dessa forma. Agora vamos para a derivada segunda, são duas linhas. Então vamos lá. De novo, eu tenho um produto aqui e um produto aqui, então vamos aplicar a regra do produto duas vezes. Então primeiro para essa, a gente vai ter 2t elevado a menos 3, v mais, agora mantém a primeira. Então, ó, eu vou manter menos t elevado a menos 2 e multiplica pela derivada segunda, v', mais. Agora vamos para essa, deriva t a menos 1, então vai dar menos t elevado a menos 2. E multiplica v', mais, mantém a primeira, que é t a menos 1, vezes a derivada segunda, v duas linhas. Aqui eu posso simplificar, o que dá para simplificar, né? Então dá 2t a menos 3v, menos, ó, vai ter o menos aqui, menos de cá, então menos 2 vezes t a menos 2 v', mais t a menos 1 v duas linhas. Perfeito? Então, essa daqui é a nossa segunda derivada, essa é a nossa primeira derivada e essa é a nossa função. Perfeito? De posse de não ter errado nenhum dos cálculos, o que a gente faz? Então, pega esta e substitui na nossa equação. Substituindo as funções acima na equação diferencial ordinária, temos que... Então, vamos substituir. Ó, vou pegar a minha equação diferencial aqui. Perfeito. E o que eu vou fazer? Vou começar a substituir. Essa é a minha derivada segunda. Então, deixa eu só fazer mais uma coisa aqui. Deixa eu copiar ela mais uma vez. E agora vamos começar a substituir. Essa aqui é a minha derivada segunda. Então, ela vai entrar aqui, ó. Então, esqueci de tirar esse y aqui. Agora, essa é a minha derivada primeira. Então, ela vai entrar aqui. Perfeito? E essa é a minha própria função. Então, ela vai entrar aqui. Tudo bem? Então, essa vai ser minha relação. Então, o que a gente tem que fazer agora? Colocar V em evidência, V' em evidência e V duas linhas em evidência. Antes de fazer isso, vamos distribuir esse 2t ao quadrado aqui dentro. Perfeito? Esse 3t aqui dentro. E aqui permanece da mesma forma. Então, vamos começar por essa parcela aqui, a primeira parcela. Então, o que a gente tem? 2t ao quadrado vai ficar vezes 2t a menos 3. Então, isso vai dar 4t a menos 1. Perfeito? Depois, esse 2t ao quadrado vai multiplicar com esse 2t ao quadrado. Então, vai dar 4t elevado a 0, que é 1. Depois, esse 2t ao quadrado vai estar multiplicado com esse t a menos 1. Então, vai dar 2t. Perfeito? 2t. Então, esse 2t ao quadrado a gente acabou já de multiplicar. Agora, vamos multiplicar esse 3t. Então, vai ficar 3t vezes menos t ao quadrado. Então, vai ficar menos 3t elevado a menos 1. Vezes b. Agora, esse 3t vai vir com esse 3t a menos 1. Então, vai dar 3t elevado a 0, que é 1. Então, tira isso daqui. Então, menos e mais. E essa parcela com v aqui, ó. Então, vamos deixar aqui o que a gente tem. V duas linhas, tá aqui. Vamos colocar ele aqui primeiro, perfeito? Agora, vamos para o V'. O que a gente tem de V' aqui? A gente tem essa, menos 4V' mais 3V'. Menos 4V' mais 3V' dá menos V', perfeito? Então, ó, menos 4V' mais 3V' dá menos V', perfeito? E agora, o que a gente tem com V apenas? Então, observem aqui, ó, menos 3t a menos 1v, menos t a menos 1v, tá? Deixa eu tirar esse vezes aqui, vai dar menos 4t a menos 1v, com mais 4t a menos 1v dá 0. Perfeito? Então, isso aqui é elevado a 0. Tranquilo?
A gente chegou nessa seguinte equação aqui, ó. Vamos simplificar isso daqui passando o v para o lado direito. Então, a gente chegou em 2t, v duas linhas, igual a v'. Perfeito? O que ele te falou aqui no problema? Que o t não é maior do que zero? Como o t é maior do que zero, você pode passar esse 2t dividindo. Então, passando 2t dividindo, você vai chegar em v duas linhas igual a 1 sobre 2t v'. Perfeito? Isso. Perfeito aqui, ó. Então, agora o que a gente vai precisar fazer? Essa equação diferencial aqui, ó, ela tem um jeito mais simples de ser resolvida. Perfeito? Qual que é o jeito um pouco mais simples de ser resolvida? É eu chamar a derivada primeira de alguma outra função, tá? Então, ó, vamos chamar a derivada primeira de v de uma outra função. Eu vou chamar essa função aqui de, sei lá, por exemplo, u de t. Tudo bem? Tanto faz. Se a gente então chama, então vamos lá, assim, então o que você tem? Ó? Se a gente chama a função v de u, essa equação que está aqui, ó, a derivada, né, de u, então ó, então deixa eu só para finalizar aqui, assim, o que a gente tem? Que v', vou colocar aqui para não ter problema, v' é igual a u, tranquilo? E da equação anterior, então o que a gente tem da equação anterior? Ela era dessa forma, então vamos pegar ela aqui, e o que a gente está falando? A derivada primeira eu chamei de u, só que como do lado de cá eu tenho a derivada segunda de v, se a derivada primeira de v é u, a derivada segunda de v vai ser a derivada primeira de u. Então aqui vai ser u'. Essa equação aqui a gente já resolveu várias vezes, que é uma equação diferencial de primeira ordem. Então vamos pegar o u, passar para cá dividindo. Então 1 sobre u, derivada primeira de u, igual a 1 sobre 2t. Perfeito? 1 sobre 2t. Agora, esse u' aqui, se você quiser, você pode escrever du sobre dt, tranquilo? Então, esse u' que está aqui, ó, você pode escrever ele como du dt, e o dt que está do lado de cá passa para lá multiplicando. Então, isso daqui, você tem que esse dt passa para cá multiplicando. Aplicando integral do lado de cá e integral do lado de cá, a gente chega aqui. Integral de 1 sobre u, ln de módulo de u, igual a integral de 1 sobre 2t, então vai ser meio do ln de t, módulo de t, né? Como t é positivo, é só ln de t mesmo, tá? Mais aqui a constante que você quiser. Mas eu não vou colocar a constante não, porque aqui a gente vai achar a segunda função de base, perfeito? A gente vai achar essa função v aqui, ó. Não, na verdade, deixa eu colocar para que não haja confusão. Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma constante c qualquer, tá? Vai aparecer o c aqui, sem problema algum. Então, beleza. O que a gente tem? ln do módulo de u é igual a isso. Então, aplicando as propriedades da função logarítmica, o que a gente tem? Que módulo de u vai ser igual a e elevado a tudo isso daqui, ó. Perfeito? Então, e elevado a tudo isso. Deixa eu só botar aqui mais um. Vamos ter isso. Vamos descer aqui, ó. Então, módulo de u e elevado a isso. O que a gente tem? Como aqui é uma função, você tem uma soma no expoente do e, eu posso tirar essa soma e falar que isso é um produto de e elevado a c. Só que e elevado a c é uma constante, perfeito? E quando eu tirar o módulo de u, esse módulo passa para cá virando mais ou menos, perfeito? Então você tem mais ou menos uma constante. Como c é uma constante, e elevado a c é uma constante, e mais ou menos vezes essa constante dá uma constante, que eu vou chamar aqui, ó, simplesmente de b, perfeito? E b, e aqui do lado de cá o que você vai ter? E elevado. Vamos pegar esse meio que está aqui e vamos passar a propriedade logarítmica como expoente do t. Você vai ter ln de t elevado a 1 sobre 2.
Só que e elevado a ln, outra propriedade logarítmica. Vai dar, cancela a base do logaritmo com e, vai sobrar t elevado a meio. Então, isso é bt elevado a 1 sobre 2. Então, essa daqui é a nossa função u, mas a gente ainda não resolveu, porque u não era a derivada primeira da função. Então, ó, como v' é igual a 1 e u de t é igual a b, t elevado a 1 sobre 2, teremos que... Então, o que a gente vai ter? Que v' será igual a 1, mas o u é isso daqui, ó. Perfeito? V' você pode escrever como dv dt, perfeito? b t elevado a 1 sobre 2. Se você ainda quiser, o que você pode fazer? O dt e passar para cá multiplicando. Então, você vai ter isso daqui. Então, pega o dt, passa para cá multiplicando. dt. Agora, integra do lado de cá, integra do lado de cá. A integral da derivada de v é v. Você vai obter a própria função v de t, igual. V é uma constante, mantém ela aqui. A integral de t elevada a meio. Então, a integral de t elevada a meio vai ser t elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Tranquilo? Mais a, né, onde a aqui é uma constante qualquer. Perfeito? Coloquei aqui uma constante qualquer como sendo ápice, tanto faz. Então, v de t vai ser igual a... Pega esse 2 terços, passa para cima, então você vai ter 2 terços de b, t elevado a 3 sobre 2, mais a. Tá? Se você quiser colocar o a antes, também não tem problema. E esses 2 terços de b? Esse 2 terços de b também não é uma outra constante? Então, você pode ainda substituir isso por mais uma constante. Eu não vou fazer isso não, porque tanto faz, tá? O b aqui já é uma constante, mas de novo, se você quiser, você pode simplesmente trocar isso aqui por um b1. Perfeito? Tanto faz. Tranquilo? Mas eu vou manter aqui, ó, 2 terços de b. Certo? Então, como obtemos o valor de b, chegamos que a solução geral será dada por... Então, qual vai ser a nossa solução geral? Ela é da forma y de t igual a v que multiplica y1 de t. Aqui v de t, né? Então, portanto, sua v de t é isso. Vamos trazer ela para cá. E a sua y1 de t é t elevado a menos 1. Tranquilo? Então, distribuindo t a menos 1 aqui, você vai ter a t a menos 1 mais 2 terços de b, t elevado a 3 meios, vezes t elevado a menos 1, dá t elevado a 1 sobre 2. Perfeito? Então, essa daqui é, por fim, a nossa solução geral da equação diferencial ordinária. Tudo bem? E com isso, gente, a gente fecha, então, todos os 3 casos de solução para a equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes. Perfeito? Até a próxima aula.